Fala galerinha, sejam bem-vindos à nossa segunda aula das questões queridinhas do Enem. Aqui eu te mostro quais são os assuntos que o Enem mais gosta e como eles podem cair, né? Te mostro conteúdos que têm caído com recorrência, questões que têm se repetido, né? Embora o contexto troque, as habilidades são sempre as mesmas e é isso que eu faço aqui nas aulas das questões queridinhas do Enem, é te mostrar esse caminho que você deve seguir para resolver essas questões que o Enem tanto ama. Eu sou o Caio, se você ainda não me conhece muito bem, né? Eu sou professor de matemática, respiro matemática há praticamente 8 anos, sou engenheiro civil, né? E faço mestrado em engenharia civil, então matemática é uma coisa muito presente no meu dia a dia, respiro isso há 8 anos, como eu falei para vocês. Já fui professor do Me Salva por um bom tempo, né? Ainda faço alguns trabalhos lá, mas mais esporadicamente, então se você não sabia disso, né? Eu sou o Caio, eu faço essas coisas, eu respiro matemática e eu estou dando essas aulas para vocês. E pessoal, a minha intenção aqui é que você saia entendendo, tá? Entendendo os principais assuntos que caem no Enem de uma forma simples. Eu quero te ensinar os conteúdos de maneira que você saia daqui pensando: ah, entendi, era assim que tinha que resolver. Ah, beleza, esse tipo de raciocínio que eu tenho que ter para resolver tal questão. Exatamente esse é o pensamento que eu quero que você tenha depois que você saia dessa aula, né? Para que você consiga aplicar isso quando for a sua hora de fazer o Enem e que você consiga, de fato, a vaga dos sonhos, né, na faculdade que você tanto deseja. Bom, se você tem uma certa dificuldade em matemática, não se preocupe, né? Ou até mesmo um medo dessa parte de exatas do Enem, é normal, tá? Muitos alunos têm esse receio da prova de matemática, da prova de física, mas ainda dá tempo de melhorar o rendimento, ainda dá tempo da gente entender alguns conceitos importantes e garantir uma nota legal na prova. Mas não dá mais para perder tempo, tá? Então, se você quer assistir a essa aula, fica comigo aqui até o final, que eu vou te mostrar algumas questões aqui que o Enem ama, questões que envolvem muita interpretação e eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante esse conteúdo. Na última aula a gente falou sobre visão espacial, lembra? A habilidade número 6 da prova do Enem. Se você ainda não assistiu, eu recomendo fortemente que você pause esse vídeo e abra a aula 1, ou assista a aula 1 depois de assistir esse vídeo, é importantíssimo porque lá eu te dei uma questão que cai muito no Enem, uma questão que o Enem ama e que é muito parecida a forma que ela é cobrada de uma edição para outra. Então, se você quer aí garantir um acerto caso essa questão caia na próxima edição, vai lá e assiste a essa aula, tá? Beleza. Então, pessoal, agora a gente vai começar a trabalhar aqui com as questões de maneira direta. Vamos lá, beleza? Vamos aqui, vamos preparando. Aqui está o nosso quadro, tá? A gente vai falar então hoje sobre aritmética. Aritmética, pessoal, nada mais é do que a parte mais básica da matemática, né? É soma, é multiplicação, é divisão, é subtração, é fração, é potenciação. As coisas mais básicas da matemática entram aqui em aritmética. Por que que as questões de aritmética costumam ser complicadas no Enem? Por causa da interpretação. Elas envolvem um altíssimo grau de interpretação. E é isso que eu vou focar aqui a nossa aula, né? A gente vai focar em interpretar questões. Vamos começar então pela questão número 1 aqui da nossa lista. Uma questão do Enem de 2015. Vamos ler, vamos resolver, tá? Vou pegar até um marca-texto aqui para conseguir ir destacando aquilo que for mais importante. Vou achar um marca-texto aqui, ué, cadê meus marca-textos? Bom, vou pegar uma canetinha enquanto eu não acho meu marca-texto. A insulina é utilizada no tratamento de pacientes com diabetes para o controle glicêmico, beleza? Para facilitar sua aplicação, foi desenvolvida uma caneta, na qual pode ser inserido um perfil contendo 3 ml de insulina, como mostra a imagem, né? Essa imagem aqui é extremamente útil e necessária para o exercício. Brincadeira, né? Ela não vai ser usada para absolutamente nada. Para controle das aplicações, definiu-se a unidade de insulina como sendo 0,01 ml. Então, a unidade de insulina é 0,01 ml, tá? Antes de cada aplicação, é necessário descartar 2 unidades de insulina, de forma a retirar possíveis bolhas de ar.
A um paciente foram prescritas 2 aplicações diárias, 10 unidades de insulina pela manhã e 10 unidades à noite. Então, 10 de manhã e 10 de noite. Qual é o número máximo de aplicações por refil que o paciente poderá utilizar com a dosagem prescrita, tá? E daí aqui tem as nossas alternativas. Bom, pessoal, vamos analisar aqui o que ele está me dizendo, né? A gente começa conversando sobre como funciona esse tratamento que está sendo explicado aqui, tá? Eu vou até recolher a folha aqui, eu vou resolver para vocês isso aqui na folha em branco. E vamos colocar aqui as informações mais importantes que o Enem nos trouxe nessa questão, tá? Eu gosto de resolver questão de interpretação assim, tá? Jogando as informações para o papel. Primeiro, ele falou que esse refil aqui contém 3 ml. Então eu vou escrever aqui, ó. O refil contém 3 ml. 3 ml de insulina, beleza? Essa é a informação principal aqui que ele me dá nesse parágrafo. Aí depois ele fala que uma unidade de insulina é 0,01 ml. Então a unidade de insulina é 0,01 ml, tá? Vamos adiante. Antes de cada aplicação é necessário descartar 2 unidades de insulina. Então, antes da aplicação, existe um descarte de 2 unidades, tá? 2 unidades são descartadas, beleza? Quanto que é 2 unidades? Bom, se uma unidade é 0,01, então 2 unidades é 0,02 ml. Esse é o descarte que tem que ser feito. Adiante. O tratamento do paciente é da seguinte forma. Ele faz 10 unidades diárias, 10 unidades de insulina pela manhã e 10 unidades de insulina pela noite, tá certo? Então, o que significa isso? Significa que ele vai tomar 10 unidades, né, injetar 10 unidades de insulina de manhã e 10 unidades de insulina de noite. E ele ainda me diz uma coisa importantíssima, olha só, ele fala que isso são 2 aplicações, tá? Então, uma aplicação é de 10 unidades e outra aplicação é de mais 10 unidades. Então, cada uma dessas coisas aqui representa uma aplicação, beleza? Então tá. O que eu posso falar aqui para vocês, pessoal? Isso aqui que eu acabei de fazer foi simplesmente uma transcrição dos dados do enunciado para a folha. Isso aqui é fácil de fazer, concorda comigo? E ao mesmo tempo, isso daqui me ajuda a entender o exercício, né? As informações elas estão muito mais claras aqui na minha frente. Opa, balançou tudo aqui. Então, o que eu recomendo para vocês? Transcrevam as informações para o papel antes de sair resolvendo, beleza? O que ele vai fazer? Ele vai aplicar as 10 unidades de manhã, mas antes de aplicar essas 10 unidades, ele vai fazer o quê? Ele vai descartar 2 unidades, certo? Não dá para esquecer que ele descarta 2 unidades sempre, antes de usar a aplicação. E daí ele vai fazer a aplicação matinal dele, tá? A aplicação matinal. Aí de noite ele vai fazer outra aplicação, só que antes de fazer essa aplicação da noite, ele tem que descartar 2 unidades, né? É aquele esquema lá das bolhas de ar, né? Então ele não pode deixar bolhas de ar, ele descarta essas 2 unidades. Para então fazer a aplicação noturna, ok? Vamos ver quanto de insulina ele gasta aqui em cada uma dessas etapas, né? Porque a pergunta do exercício é o seguinte: qual é o número máximo de aplicações por refil que ele pode fazer? Então o refil tem 3 ml, quantas aplicações ele pode fazer até esgotar esse refil? Essa é a pergunta do enunciado. Bom, descarte de 2 unidades equivale a 0,02 ml de insulina. Então 0,02 ml. Uma aplicação é 10 unidades de insulina. Se uma unidade é 0,01 ml, então 10 unidades é 0,1 ml, tá? Eu peguei esse número aqui e multipliquei por 10. Então aqui nós temos 0,1 ml. De noite, antes de fazer a aplicação, ele vai descartar 2 unidades. Então o descarte aqui, 0,02 ml. Para então fazer uma aplicação noturna de 0,1
ml, né? A aplicação são 10 unidades de insulina. Beleza. Aí eu pergunto para vocês, quanto de insulina ele gasta por aplicação? Bom, ele vai gastar diretamente 0,1 ml, só que ele também descarta 0,02 ml. Então, para cada aplicação que ele for fazer, ele vai gastar... Ó, aqui, ó, vou colocar para vocês. Para cada aplicação que ele for fazer, vou subir aqui um pouco a folha, ele vai gastar 0,1 mais 0,02 ml, que é 0,12 ml. Beleza? Então isso é o que ele gasta em uma aplicação. Quantas aplicações ele vai poder fazer antes de trocar o refil? Bom, aí é uma continha que a gente tem que fazer, né? Olha só, como que a gente pode fazer essa conta? A gente pode fazer uma divisão, né? Simplesmente fazer uma divisão. Se o refil tem 3 ml de capacidade e cada aplicação é 0,12 ml, eu posso dividir um pelo outro, aí eu vejo quantas vezes ele pode usar essa aplicação, certo? Ok, fazendo essa divisão aqui, a gente pode trabalhar com uma fração de números inteiros que vai ser mais fácil, né? O que a gente poderia fazer para trabalhar com números inteiros aqui? Multiplicar por 100 em cima e multiplicar por 100 embaixo. Então, em cima, 3 vezes 100 vai dar 300 e 0,12 vezes 100 vai dar 12, ok? Então, agora é 300 dividido por 12, tá? Vamos fazer essa conta? 300 por 12. Vai dar 2 aqui, vem 24, sobra 6, baixo 0, 25. Vai dar 60 aqui, resto 0. Então, são 25 aplicações que ele pode fazer com aquele refil ali. Portanto, a resposta do nosso exercício vai ser letra A. Isso daqui é uma questão de dificuldade de 3 bolinhas eu coloquei aqui para vocês, tá, pessoal? Importante a gente destacar isso aqui. Agora a gente vai fazer questões mais complicadas que essa daqui, certo? Todas elas vão envolver muita interpretação. Vamos nessa agora, pessoal, para a segunda questão aqui da nossa aula. A gente vai ver que essa questão ela é um pouco mais difícil do que a questão anterior. E agora a gente vai ler aqui o enunciado dela, tá, pessoal? Olha só, essa questão aqui ela também tem um enunciado grande, ela dá bastante dado numérico pra gente. Eu confesso para vocês, pessoal, que quando eu estava na época de fazer vestibular, questões com enunciado grande e com muito dado me deixavam um pouco ansioso. Afinal, a gente fica ansioso para saber o que a gente vai fazer com aquele tanto de dado, né? A gente fica meio nervoso e é normal. Só que se você seguir aqui o que eu tô te falando, né? Analisa as informações, transcreve elas para o papel, você vai ver que é possível vencer esse tipo de questão e se dar bem no Enem, beleza? Vamos ver aqui, ó. Para garantir a segurança de um grande evento público que terá início às 4 da tarde, um organizador precisa monitorar a quantidade de pessoas presentes em cada instante. Beleza. Para cada 2.000 pessoas se faz necessária a presença de um policial. Então, olha só, essa informação ela tá com uma cara bem importante, né? 2.000 pessoas, um policial. Além disso, estima-se uma densidade de 4 pessoas por metro quadrado. 4 pessoas por metro quadrado de área de terreno ocupado. Às 10 horas da manhã, o organizador verifica que a área de terreno já ocupada equivale a um quadrado com lado medindo 500 metros. Porém, nas horas seguintes, espera-se que o público aumente a uma taxa de 120.000 pessoas por hora, até o início do evento. Que hora que começa o evento? Às 4 horas, ele falou aqui no início. Beleza. Quando não será mais permitida a entrada de público. Quantos policiais serão necessários no início do evento para garantir a segurança? Olha só, ele me falou lá no início que a gente precisa de um policial para cada 2.000 pessoas que estão presentes no evento. Ele me falou também que o evento começa às 4 horas da tarde, que eu vou escrever aqui como 16 horas para não confundir esses horários, tá? Ele falou que os portões abrem às 10 da manhã, né? Às 10 da manhã o organizador verifica... Ah, não, ele falou que às 10 da manhã já tinha um quadrado de 500 metros de lado já ocupado com pessoas. Então vamos desenhar isso daqui, né? Nada adianta a gente ficar falando e não interpretar a questão. Vamos interpretar o que está acontecendo, vamos fazer uns desenhos legais aqui para entender. Às 10 da manhã, pessoal,
ele falou que tinha um quadrado de 500 metros de lado ocupado por pessoas, tá? Tá, mas e daí para que eu vou usar essa informação? Calma lá, já vamos ver. 500 metros aqui, essa vermelha aqui tá meio ruim, vamos para essa. Aqui 500 metros também, tá? Geometria não é o foco da nossa aula aqui, né? Mas isso aqui é simplesmente um quadrado, né? Nada muito complicado. Ele falou que esse quadrado aqui de 500 por 500 estava ocupado já às 10 horas da manhã, beleza? E ele me falou lá em outro momento do exercício, olha só, ele falou que a densidade estimada é de 4 pessoas por metro quadrado. Então, outra informação legal aqui, ó, ele me disse que nesse espaço vai ter 4 pessoas por metro quadrado. Opa! Ele me deu uma densidade aqui por metro quadrado, me deu uma área, isso daqui tá com uma cara de que eu posso fazer conta, não tá? Afinal, se eu calcular a área desse quadrado aqui, eu vou conseguir entender qual que é o número de pessoas que vão estar ali dentro. Concorda comigo? Qual que é a área desse quadrado? A área do quadrado é lado vezes lado, beleza? Então a área vai ser 500 vezes 500. Como que eu faço essa conta de multiplicação aqui? Pego o 5 e multiplico pelo 5 aqui, vai dar 25. Aí só copio os 4 zeros que tem aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Isso dá 250 mil metros quadrados. Interessante. Se tem 4 pessoas por metro quadrado, então em 250 metros quadrados vai ter o número de pessoas que estava lá no evento presente às 10 da manhã. E esse número de pessoas eu vou chamar de N10, tá? Significa que é o número de pessoas às 10 da manhã. Beleza. Esse número aqui, deixa eu ver uma coisa. Não, o foco tá ok. Esse número aqui vai ser a área, 250 mil, multiplicado pela densidade, que é 4. Ou seja, se nós temos 4 pessoas em 1 metro quadrado, em 250 mil metros quadrados nós vamos ter 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas, tá? Como que eu posso fazer esse cálculo? Ó, 25 vezes 4 é 100, tá? Copio o 100 aqui. Aí só coloco os 4 zeros excedentes, né? Aqui do lado. Dá 1 milhão de pessoas às 10 da manhã. Beleza, então eu sei que tem 1 milhão de pessoas às 10 da manhã. Isso aqui tá pronto? Não, não tá pronto, porque o evento só abre às 4 da tarde. Então até lá vai chegando mais gente. E ele me falou que a taxa de chegada de novas pessoas é de 120 mil pessoas por hora. Olha só, 120 mil por hora. Então até lá ainda vai chegar bastante gente. Concorda comigo? Das 10 às 11 passou 1 hora, das 11 ao meio-dia passou outra hora, do meio-dia a 1 passou outra hora. Então até a hora do evento, que é às 4 da tarde, ainda tem 6 horas para chegar gente, né? Às 10 horas ele constatou que tinha 1 milhão de pessoas. Das 10 até as 16, nós temos mais 6 horas para encher de gente isso daqui. E ele me falou que entra 120 mil pessoas por hora. Beleza? Então, se entra 120 mil pessoas por hora e ainda tem 6 horas para a galera chegar, significa que a quantidade de gente que vai chegar nesse intervalo de 6 horas é 6 vezes 120 mil. Exatamente, 6 vezes 120 mil. Essa conta aqui, eu poderia fazer assim, ó. O 6 vezes 12 dá 72, tá? 72. Aí eu coloco os 4 zeros aqui excedentes. 1, 2, 3, 4. Então isso daqui é 720 mil pessoas, tá? Então o que eu acabo de descobrir? Eu acabo de descobrir que já existem 1.000 pessoas lá às 10 da manhã e ainda vão chegar 720 mil pessoas até o evento começar. Portanto, quantas pessoas nós vamos ter na abertura do evento, né? Às 16 horas? Vai ser, vou pegar uma nova folha aqui, vai ser 1 milhão, que é o que já tinha às 10 da manhã, né? 1 milhão, mais o que chegou depois, né? Que é 720 mil. Isso daqui dá 1 milhão e 720 mil. É isso aí. Esse é o número de pessoas que vai participar, então, do evento. Quantos policiais eu vou precisar? Ora, ele me falou
que a gente precisa de um policial, um policial a cada 2.000 pessoas, certo? Então, se eu tenho 1.720.000 pessoas, vai precisar de um monte de policial, né? Como é que eu posso descobrir o número de policiais necessários? Divido o 1.720 milhões por 2.000. Como que a gente faz essa conta? Corta zero aqui, né? Corta esse com esse, esse com esse, esse com esse. Vai sobrar 1.720 dividido por 2, que vai dar 860 policiais no nosso evento, beleza? Isso é o que nós encontramos na letra 860 na letra E. Então tá aqui a nossa questão 2 resolvida, questão de dificuldade 4 bolinhas de 5, tá? E agora a gente vai fazer mais 2 questões que também são 4 bolinhas de 5, tá? A ideia aqui é realmente trabalhar a interpretação de questões. Vamos lá agora, a terceira questão aqui da nossa aula, a gente vai falar então sobre uma questão do Enem de 2017 que envolve também bastante interpretação, tá? Em um parque, há 2 mirantes de alturas distintas que são acessadas por elevador panorâmico. O topo do mirante 1 é acessado pelo elevador 1, enquanto que o topo do mirante 2 é acessado pelo elevador 2. Eles encontram-se a uma distância possível de ser percorrida a pé. Entendi. Então esse mirante 1 aqui, ele está a uma distância caminhável do mirante 2. Eles encontram-se a uma distância possível de ser percorrida a pé e entre os mirantes há um teleférico que os liga, que pode ou não ser utilizado pelo visitante. Então ele pode subir aqui pelo teleférico ou não subir. Aí ele ainda fala o seguinte, ó, agora ele começa a falar os preços, ó. O acesso aos elevadores tem os seguintes custos, ó, subir o elevador 1, blá, 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 e ele fala todos os preços aí. E ainda fala que o custo da passagem do teleférico partindo do topo do mirante 1 para o mirante 2 é R$2 e do mirante 2 para o mirante 1 é de R$2,50. Aí ele pergunta o seguinte, qual é o menor custo em real para uma pessoa visitar os topos dos 2 mirantes e retornar ao solo? Pausa o vídeo aqui, tenta resolver e se você tiver alguma dúvida, não se preocupa, tá? Isso é normal. É uma questão que envolve bastante interpretação, a gente vai ter que jogar com várias possibilidades. E agora eu vou responder aqui para você. O que eu faria aqui para começar a questão, né? Para facilitar um pouco o entendimento. Ele me deu vários preços, né? Tu vê aqui que tem um monte de preço aqui que ele me dá. Eu já desenharia esses preços logo de partida aqui no desenho para entender o que cada preço significa, tá? Então, olha só, subir pelo elevador 1 é 0,15 centavos. Então, fazer isso daqui é 0,15 centavos, tá? Subir pelo elevador 2 é 1,80. Então, subir pelo elevador 2 é 1,80. Vou desenhando aqui na própria folha, né, as informações. Descer pelo elevador 1 é 10 centavos. Então, descer pelo elevador 1 é 10 centavos. E descer pelo elevador 2 é 2,30. Descer pelo elevador 2 é 2,30. E outra coisa, né? Os teleféricos. Do mirante 1 para o 2 é R$2 a passagem e do 2 para o 1 é R$2,50. Então, se eu fizer esse trajeto aqui, né, do mirante 1 para o 2, eu vou pagar R$2. E se eu fizer o trajeto inverso, né, do mirante 2 para o 1, eu pago R$2,50, né? Por quê? Eu não faço ideia, né? O exercício nos deu aqui as informações, a gente trabalha com elas. Agora, qual que é a possibilidade aqui, né? Como que eu poderia chegar na menor conta possível, né? O menor valor possível aqui para fazer esse passeio. Opa, balançou tudo aqui. Deixa eu voltar aqui para o normal. Agora tá bom. Qual que seria, então, o valor, né, mais baixo que eu poderia gastar para visitar os 2 topos aqui dos mirantes, né? Independente se eu for pegar ou não teleférico, aí qual que vai ser a ideia aqui? É descobrir qual que é a possibilidade mais barata que me faz conhecer o topo de cada um dos mirantes. Então existem algumas possibilidades. Vamos pensar aqui em algumas possibilidades. Vou colocar até aqui numa folha para a gente pensar um pouquinho. Olha só. A gente pode subir o elevador 1, tá? Subir o elevador 1
Aí, usar o teleférico para ir lá para o Mirante 2. E daí, lá do topo do Mirante 2, a gente pode descer pelo elevador 2 para chegar no solo. Então, seria um trajeto mais ou menos assim, ó. Subi o 1, fui de teleférico, desci pelo Mirante 2. Outra possibilidade para conhecer os dois topos, né? Subir pelo elevador 1, ó, mais uma possibilidade. Subir pelo elevador 1, usar o teleférico, voltar de teleférico e descer pelo elevador 1. O que seria essa ideia? Subir aqui, ó, ir para cá, voltar por aqui e descer por aqui. É uma possibilidade, né? Ele me falou que eu posso fazer o que eu quiser aqui, basicamente. Só não posso pular do mirante. E agora uma outra possibilidade, olha só, é subir pelo elevador 1, descer pelo elevador 1. Aí eu caminho a pé até o elevador 2, subo por ele e desço por ele. Olha só essa possibilidade aqui, ela é mais ou menos assim, ó. Eu tô aqui, eu subo. Beleza, conheci o topo do 1, eu desço. Ele falou que a distância é caminhável, então eu venho para cá caminhando, e daí eu subo 2, e aí eu desço 2. Beleza, isso é mais uma possibilidade. Vamos colocar outra possibilidade aqui, olha só. Subi o elevador 2, agora eu começo pelo 2. Aí eu desço o teleférico, tá? Vou botar aqui nesse sentido, desço o teleférico, e daí eu desço pelo elevador 1. O que seria esse trajeto? Seria subir pelo 2, descer de teleférico e descer pelo 1. Então, olha só, tem várias possibilidades aqui que eu desenhei, e agora teria que ver o preço de cada uma das possibilidades, né? Vamos colocar aqui em vermelho, tá? Opa, chutei de novo aqui a câmera. O elevador 1, pessoal, ó, vou pegar a folha aqui por trás para conseguir colocar os preços aqui em cada uma das etapas. O elevador 1 para subir é 0,15 centavos, tá? O teleférico para subir é R$2 e o elevador 2 para descer é R$2,30. Então, olha só, ele gastaria isso daqui para optar por esse primeiro caminho aqui, né? Seria 0,15 mais 2 mais 2,30. Aqui dá 4,30, com mais 15 dá 4,45. Isso é o que ele gastaria na nossa primeira opção. Nessa segunda opção, ele sobe pelo elevador 1, ele gasta 0,15. Ele usa o teleférico, ele gasta R$2. Ele desce pelo teleférico, ele gasta R$2,50. E ele desce pelo elevador 1, ele gasta 10 centavos, né? Todos esses preços foram dados no enunciado. Somando isso daqui tudo, a gente vai ficar com o quê, ó? 2 mais 2,50 já dá 4,50, que já é maior que 4,45. Então essa opção ela já não é uma opção boa para nós, não vou nem continuar calculando. Essa outra opção aqui, ó, subir pelo elevador 1, 0,15, descer pelo elevador 1, 0,10, aí vai a pé até o elevador 2 e sobe por 1,80, e desce o elevador 2 por 2,30, tá? Então aqui vai ser quanto o total? Vamos ver. 0,10 mais 2,40, mais 2,30 vai dar 2,40, tá? Com mais 1,80 vai dar quanto? Olha só, 2,40, né? Eu somei o 2,30 com o 0,10, mais 1,80, e a gente ainda tem que somar o 0,15, tá? Então vamos somar tudo aqui da maneira mais tradicional possível. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 13, e aqui vai dar 1, 2, 3, 4. 4,35. Então já é mais barato do que aquela opção inicial. Então já é uma opção melhor fazer isso daqui. Aí tem essa opção aqui, ó, subir pelo elevador 2, que dá 1,80. Descer o teleférico, que é 2,50. E descer o elevador 1, que é 0,10. Né, 10 centavos. Então isso daqui vai ser, se eu somar aqui, ó, 1,80 com 0,10, dá 1,90. Se eu somo com o 2,50, quanto que vai dar? 0 aqui. 9 mais 5 vai dar 14 aqui. Aqui vai dar o quê? 4,40. É mais caro do que usar essa opção aqui. Então essa opção é a melhor de todas. Você pode aí testar as opções que você quiser. Você não vai chegar em nenhuma mais barata do que fazer esse trajeto aqui. Ou seja, não pegar o teleférico é a opção mais barata. 4,35 é a resposta que consta na letra C. Aqui então nós temos a nossa resposta. Quem diria que a gente não ia usar o teleférico, né? Isso é uma coisa um pouco intuitiva, mas a gente precisa testar todas as possibilidades realmente para chegar na resposta certa.
Agora vamos para a nossa próxima questão. Vamos nessa então para a questão 4, a última questão da nossa aula, uma questão de dificuldade de 4 pontinhos de 5, uma questão que envolve muita interpretação, então fique comigo até o final da resolução, porque realmente essa questão ela é bem interessante, tá? Pausa o vídeo aí, tenta resolver e agora vem assistir comigo a resolução. Enem 2016, uma pessoa comercializa picolés. Beleza, começou simples. No segundo dia de certo evento, ela comprou 4 caixas de picolés, pagando R$16 por caixa, com 20 picolés cada caixa, tá? Para revendê-los no evento. No dia anterior, ela havia comprado a mesma quantidade de picolés, tá? Pagando a mesma quantia e obtendo um lucro de R$40. Obtido exclusivamente pela diferença do valor de venda e da compra dos picolés, com a venda de todos os picolés que possuía. Então tá, pesquisando o perfil do público que estará presente no evento, a pessoa avalia que será possível obter um lucro 20% maior que o obtido com a venda no primeiro dia do evento. Para atingir seu objetivo e supondo que todos os picolés disponíveis foram vendidos no segundo dia, o valor de venda de cada picolé no segundo dia deverá ser de... Ai, 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 a gente fica muito nervoso, né? Muito ansioso com um enunciado enorme desses, mas o que a gente precisa fazer aqui, como eu já falei nas questões passadas, é pegar as informações, analisar elas e jogar elas para o papel, tá? Vamos fazer isso aqui e vocês vão ver como as coisas vão ficar um pouco mais claras. A primeira coisa que ela me disse aqui, ó, a questão me disse, é que ela comprou 4 caixas de picolés, pagando R$16 a caixa com 20 picolés em cada uma. Então ela comprou 4 caixas, cada caixa tinha 20 picolés, então 20 picolés por caixa, e ela ainda pagou R$16 em cada caixa. É isso mesmo? É isso aí, R$16 por caixa. Então olha só, temos algumas informações importantes aqui. Deixa eu deixar um pouco mais retinho aqui para vocês. 4 caixas, 20 picolés por caixa, R$16 a caixa. Quantos picolés ela comprou ao todo? Bom, se ela comprou 4 caixas, em cada uma vinha 20, ela comprou 80 picolés, né? Esse é o total de picolés que ela comprou. Beleza, ela me falou ainda aqui no enunciado que no dia anterior ela havia comprado a mesma quantidade de picolés, pagando a mesma quantia e obtendo um lucro de R$40. Então, ela vendeu 80 picolés no dia anterior, né, gastando o mesmo valor de R$16 por caixa, né? Inclusive, se ela gastou 16 por caixa, quanto que ela pagou nas 4 caixas? 16 vezes 4, né? 16 vezes 2 é 32, vezes 2 de novo é 64. Então tá aqui, né, R$64 foi o que ela gastou para comprar as 4 caixas de picolé, beleza? R$64. E o lucro obtido foi de R$40 naquele dia. Tá? Então eu vou até anotar aqui o lucro no dia anterior foi de R$40. Tá? Isso vamos botar aqui no dia anterior. Tá? O que a gente vai querer agora calcular é as coisas para o dia seguinte. Ok? Vamos separar aqui. No dia anterior ela teve um lucro de R$40, tá? L igual a R$40. O gasto, quanto que ela gastou? 16 vezes 4, que foi R$64. Beleza? Então tá. Agora, a pergunta aqui, né, no enunciado, ela traz, antes de fazer a pergunta, na verdade, ela fala o seguinte, ó. Pesquisando o perfil do público, ela avalia que será possível lucrar 20% a mais no segundo dia. Então, no dia seguinte, ela não vai lucrar 40, ela vai lucrar 20% a mais que 40. Quanto que é 20% de 40? Bom, 10% de 40 é 4. Então, 20% de 40 é 8. Então, ela quer lucrar R$8 a mais. Se o lucro antes era R$40, o lucro no segundo dia ela quer que seja R$48. Tá? Vamos com calma. Vamos com tranquilidade, paciência, né? Ela lucrou 40 no primeiro dia e no segundo dia ela quer lucrar 20% a mais. Ou seja, ela quer lucrar R$48 no segundo dia. Ok, agora como que funciona o lucro? Bom, o lucro nada mais é do que
o que ela faturou, né, o montante de dinheiro que ela conseguiu pegar ali no evento, né, vou chamar de F, faturamento, menos o gasto que ela teve para comprar as caixas de picolé, certo? Bom, então, o que a gente vai precisar calcular aqui? A gente vai precisar calcular quanto que vai ser o faturamento dela, né? A pergunta aqui do exercício é a seguinte: para atingir o objetivo e supondo que todos os picolés foram vendidos no segundo dia, o valor de venda de cada picolé no segundo dia deve ser de... A gente quer o valor de venda do picolé. Olha só, no segundo dia a gente tem um lucro de R$ 48,00, vamos botar a fórmula aqui, né? Lucro é faturamento menos o gasto dela. O lucro vai ser de R$ 48,00, então eu já vou colocar aqui os 48, igual ao faturamento menos o gasto. Quanto que é o faturamento? Quanto que ela fatura no evento vendendo os picolés? Bom, ela vai vender 80 picolés. Então ela vai faturar 80 vezes o preço do picolé. Concorda comigo? Então o faturamento vai ser 80 vezes o preço do picolé, que eu vou chamar de P. Beleza? Se o picolé custa R$ 2,00, ela vai faturar 160. Concorda comigo? Vai ser algo mais ou menos nesse sentido. E o gasto que ela teve para comprar as caixas, tá aqui, né? A gente calculou antes, é R$ 64,00. Então a gente subtrai 64 daqui. Agora, basicamente, o nosso cálculo aqui virou uma equaçãozinha, né? A gente pode passar esse 64 positivo para o outro lado, vai ficar 48 mais 64 igual a 80 vezes P, né? P é o preço do picolé. 48 mais 64 vai dar 112. Isso tudo é igual a 80 vezes P. Beleza? Seguindo o cálculo aqui do ladinho, ó, a gente pode passar esse 80 dividindo para o outro lado e vai ficar algo mais ou menos assim, ó. O preço do picolé é 112 dividido por 80. Então, fazendo essa divisão aqui, eu descubro qual que é, no fim das contas, o preço que ela vai vender cada um dos picolés. Beleza? 112 dividido por 80. Vou fazer essa conta aqui, ó. 112 dividido por 80. Vai dar 1, vem o 80 aqui. Aí sobra quanto aqui? Sobra 32, vem um 0 e uma vírgula. Agora vem o que aqui? Um 4, né? 4 vezes 80 vai dar exatamente os 320. Então a venda do picolé é por R$ 1,40. Portanto, a resposta vai ser a letra C, R$ 1,40. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, você não pode perder as próximas aulas que eu vou postar aqui nas próximas quinta-feiras, tá? Eu não sei se é o seu caso, mas o que eu vejo por aí são que alguns estudantes estão com algumas dificuldades porque acabam se comparando com outros estudantes, né? Percebem que talvez estejam para trás, mas não se preocupe, ainda dá tempo de ir atrás do tempo perdido, tá? Ou ainda, eu vejo alguns estudantes que estudaram já bastante, mas ainda precisam fazer algum tipo de revisão, né? Para relembrar os conteúdos que foram vistos durante o ano. O que eu mais indico para esse tipo de pessoa é um método certo e ferramentas de estudo corretas, né? A gente precisa saber como revisar o conteúdo. Infelizmente, muitas vezes só o cursinho acaba não suprindo ou entregando para você a maneira correta de revisar o conteúdo. Por isso, eu recomendo que você vá além disso, né? É por isso que eu estou aqui. Eu quero te ajudar para que você consiga aumentar e bastante, né, o seu rendimento na resolução de questões de matemática. Assim como a gente fez hoje, como a gente fez na última aula, eu quero que você vá bem na prova, conquiste a vaga dos seus sonhos e passe a estudar somente aquilo que faz mais sentido para a sua formação na faculdade, né? Então, a ideia é que você consiga alcançar o seu objetivo de maneira simples. Agora que você já aprendeu um pouco sobre como interpretar questões, né, transcrever as informações numéricas, entender o que está acontecendo, não deixe de acompanhar a minha próxima aula, que será liberada na próxima quinta-feira. Eu vou falar sobre logaritmos no Enem. Um assunto que é o terror da galera, e eu quero que você não perca a próxima aula, porque eu vou te dar uma oportunidade que vai ser imperdível para você que quer dizer adeus para cursinho pré-vestibular, pré-Enem, depois de janeiro, tá? Não perca que lá eu vou te mostrar a oportunidade. A gente se vê na próxima quinta-feira às 19 horas. Valeu, galera!